Vamos então entender um pouco melhor sobre esse movimento. Eu converso agora com o João Daronco, analista da Suno Research. Tudo bem, João? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia. Olá, Muriel, um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Quero te ouvir sobre essa divulgação, esse relatório divulgado pelo Morgan Stanley. Na sua percepção, foi algo que pegou de surpresa o mercado, os investidores, até inclusive essa recomendação de overweight por parte aí do Morgan Stanley? É um relatório realmente impactante, né? Nós vemos ali projeções que são realmente, talvez, consideradas otimistas, especialmente pelo investidor local, né, que tem sido um pouco mais pessimista. Isso muito tem a ver com o nosso fiscal, né, que ele é mencionado bastante no relatório. Nós temos aí uma dívida PIB que caminha para os 80%. Hoje, pela mensuração do Banco Central, estamos aí por volta de 76%. E isso muito tem a ver com o nosso alto nível de endividamento e gasto público, né? E na visão do Morgan Stanley, o Brasil ele negocia num múltiplo atrativo, e isso é verdade, né? Hoje o múltiplo está em volta de 8 vezes em termos de preço sobre lucro. E se você compara isso com outros mercados, nós estamos mais baratos que o Chile, muito mais baratos que a Índia, que ainda tem mais perspectivas de crescimento. Ela negocia um múltiplo de 25 vezes contra 8 do Brasil. Eu gosto de olhar para os níveis de precificação dos ETFs de países, né? E isso denota que realmente o Brasil está barato, né? Outro ponto é que nós temos um sistema financeiro muito robusto, empresas altamente lucrativas, os bancos brasileiros vêm entregando ROIs muito elevados, né? Acho que a surpresa negativa talvez tenha sido o Banco do Brasil, mas ainda assim na casa de 16% nominal, que é muito elevado. Nós temos um setor de energia pujante, Petrobras, PetroRio são citadas no relatório. Então, faça um paralelo com o Texas, né, que nós somos um mini Texas, no sentido de que temos um setor de agricultura também muito forte, energia e um pouco de tecnologia, que eu não entendi exatamente por que tecnologia, né? O Brasil não é realmente muito forte nisso. Mas é um relatório que também aborda muito a política, né? O cenário eleitoral. Ele pode trazer uma mudança na condução da política fiscal que realmente vem penalizando o resultado das empresas. Por quê? Porque isso pressiona os juros. E as empresas que são mais capital intensivo, mais alavancadas, elas realmente têm sentido essa pressão no resultado financeiro. Então, esse certo alívio que se projeta com a redução dos juros, né, que deve acontecer, a gente deve estar próximo de um pico, né? Isso vai aliviar muito o resultado financeiro e fazer com que as empresas gerem mais caixa, né? Então, não me parece absurdo, mas vale dizer que essas projeções elas são muito sensíveis, porque quando você projeta um índice como um todo, existem várias partes que são necessárias para que isso ocorra. O Brasil ele depende não só do preço do Brent, que hoje está aí por volta de $65 o barril, né, muito abaixo da média histórica, mas também depende da taxa de juros, inadimplência dos bancos, como vai o setor elétrico. Então, essas projeções são muito difíceis de ser feitas. Então, eu diria para ter certo ceticismo com esse relatório, ainda que os pontos sejam muito bons, né? A gente pode ter uma melhora no cenário fiscal para 2027, isso ocasionar uma migração para equities. Hoje, a alocação no mercado acionário do Brasil, né, dos fundos brasileiros, ela está na mínima histórica, ou próximo dela, né, em torno de 6% alocado em ações brasileiras. Se isso se elevar para 10%, nós podemos ter realmente uma demanda muito maior por ações e isso pode impulsionar as cotações das empresas brasileiras, porque não somente o mercado local, mas especialmente o exterior, que tem ainda mais peso, né? Quando o estrangeiro entra, ele realmente faz preço, ele movimenta muito mais do que a indústria brasileira, que tem sofrido com saques, né? Os fundos brasileiros têm tomado saques líquidos e isso prejudica a capacidade deles de conseguir ficar alocado e ainda suportar essa gravidade, né, da taxa de juros, que realmente é um custo de oportunidade relevante. Porque hoje o racional é, por que investir em ações se eu posso investir em renda fixa pagando um juro real muito atrativo, né? E também é possível investir em crédito privado, né, que tem um pouco mais de risco do que títulos soberanos, também não incorrendo no risco de equity, no risco da alocação em ações, mas incorrendo somente no risco de crédito e ainda obtendo um juro muito elevado e potencialmente isento de imposto de renda, né? Evandro, quero dizer antes de mais nada que eu errei o seu nome na hora de te apresentar, Evandro Medeiros. Só para deixar claro, por favor, me corrija sempre que a gente errar aqui, viu? Perfeito. Não, sem problemas, Muriel. Peço Acontece. desculpas. Quero De continuar te maneira alguma. ouvindo com relação a isso e primeiro entender, antes de mais nada, se na sua percepção isso pode levar talvez outros bancos a fazerem essa mesma análise do Brasil, agora que o Morgan Stanley meio que abriu essa porta. Como é que você avalia isso?
É possível, o mercado ele tende a seguir tendências, né, e buscar uma certa coesão, ninguém quer pensar sozinho, isso faz muito parte da psicologia comportamental do mercado, né. Hoje, por exemplo, eu recomendo ações do Banco do Brasil e sou um dos únicos analistas, e isso realmente me faz questionar a respeito da tese, né. Se você quer obter retornos que são acima da média do mercado, em algum momento você vai ter que discordar do mercado, e isso é desconfortável. Então, com um nome de peso, realmente endossando o potencial da nossa economia e da Bolsa brasileira, é possível que nós vejamos outras casas, especialmente estrangeiras, que têm um pouco menos do viés, né, interno, né, porque nós estamos vivendo o que está acontecendo, então acho que se torna um pouco mais difícil para fazer uma análise bem embasada, sem tantos vieses. Acredito que outros players estrangeiros devem também elevar o Brasil para overweight, e isso deve impulsionar o nosso mercado, ainda que no curto e médio prazo seja plenamente imprevisível, tá? Eu não me posicionaria com base nessa expectativa de um overweight de outras casas. Perfeito. E outro ponto importante também é que essa previsão é de que, pelo menos em 2026, meados de 2026, o Ibovespa vai conseguir chegar nos 139 mil pontos. A gente está nos 140 mil pontos e, assim, comemorando, feliz que chegamos lá. 189 mil pontos. Com tudo que foi listado pelo Morgan Stanley, faz sentido para você também esse movimento para chegar lá? E levando em consideração que a gente vai estar num período de ano eleitoral, vai ser aquela correria toda? Perfeito, Muriel. Acho que na mensuração do resultado do Ibovespa, eu gosto de utilizar ou os valores deflacionados ou os valores em dólares. E quando nós vemos o Ibovespa, ele realmente está próximo à máxima histórica em termos nominais. Mas o que importa no investimento, na sua essência, é o ganho de poder de compra. Então é preciso que esse investimento tenha um ganho real, né? Se nós formos ver o Ibovespa em dólares, ele não está na sua máxima histórica. Inclusive, a máxima histórica foi, acho que por volta de 2011. Nós estamos muito abaixo disso. E é possível que nós cheguemos a 185 mil pontos, mas eu tenho certo ceticismo com esse tipo de previsão, porque realmente são muitas variáveis para ser feitas. É mais fácil projetar o lucro do Itaú do que o do Ibovespa como um todo, tá? Então eu tenho ceticismo com esse tipo de análise. Perfeito, faz todo sentido. E outro ponto, então, inclusive, que eles também citam aqui é o cenário de Donald Trump, né? Eles citam que essa movimentação tarifária, mesmo assim, e mesmo com relação às guerras, isso tem, inclusive, impulsionado, mas tem também afetado o preço de commodities, preço do petróleo também. E aí queria te ouvir sobre esse ponto, porque é justamente isso que você falava. São tantas variáveis, são tantas dúvidas e incertezas que às vezes fica difícil realmente cravar que a gente vai estar muito próximo dos 190 mil pontos ano que vem. E aí queria entender um pouco mais, porque o próprio Morgan Stanley traça esse ponto importante de que existe um ponto relevante que são commodities, inclusive uma desvalorização desses preços, né? Excelente, Muriel. Nós temos um preço de soja realmente impactado, que tem levado a uma inadimplência do produtor, especialmente no Centro-Oeste. Sim. O Brent está realmente um pouco mais depreciado, em frente ao que vimos nos últimos 2 anos. E isso me parece excelente para o Brasil, uma oportunidade, né? Porque você comprar uma empresa ou um país produtor de commodities na baixa do ciclo, me parece realmente mais inteligente. Então, como nós temos uma exposição do Ibovespa muito grande a petróleo, agro e financeiro, né, todos os setores pressionados, né, o financeiro com uma inadimplência mais elevada e um spread um pouco reduzido, o setor agro sofrendo com o preço das commodities, né, mas alguma recuperação no milho, e também um preço de petróleo um pouco mais reduzido, isso tem impactado o resultado das empresas, mas no longo prazo, eu entendo que o preço sustentável dessas commodities é provavelmente superior ao atual. E vale ressaltar que o agro, que tem sido uma debilidade para o país, né, em termos especialmente para os bancos, né, que têm sofrido mais inadimplência, ele já tem mostrado recuperação. Nós vimos a pesquisa recente da FGV e o que puxou o PIB do primeiro trimestre foi, em grande parte, o agronegócio, cuja produtividade cresce ano após ano. Então, esse posicionamento no agro realmente é uma fortaleza, uma vantagem estrutural do país que tende a ser o celeiro do mundo, e isso realmente traz muitos dólares para o Brasil, tá? O agro ele realmente é um impulsionador tanto do crescimento quanto do nosso superávit comercial. Outro ponto que eu queria abordar com você também é o fato de que o Morgan Stanley acaba condicionando uma não reeleição desse governo atual ou do presidente Lula para conseguir avançar aí para os 190 mil pontos, para conseguir ter um desempenho melhor de modo geral do Ibovespa, do Brasil como um todo. Queria entender essa sua percepção, levando em consideração que pode acontecer que o presidente Lula se reeleja. E aí, como é que fica o mercado nesse caso e com essa projeção aí do banco?
Perfeito. Aqui eu não quero fazer juízo de valor, tá, Muriel, Claro. mas realmente nós vemos uma política fiscal que é expansionista. E isso é preocupante no sentido de nós já temos uma dívida em relação ao PIB muito superior a pares como o México, que é citado, que também tem elevado o seu endividamento. E isso é sempre um risco para a América Latina como um todo, né? Acho que o Chile é um pouco mais bem preparado, mas ainda assim o seu fiscal tem piorado. E isso realmente é um risco eleitoral, né? Caso essa política fiscal seja mantida, nós podemos ter uma deterioração ainda maior do cenário, especialmente em termos de juros. Dito isso, eu entendo que, seja quem for eleito em 2027, vai ter que lidar com a realidade, né? Que são déficits relevantes e uma dificuldade de financiar até serviços básicos se continuarmos nessa trajetória. Ainda assim, eu espero um certo arrefecimento dos juros, e isso vai trazer um alívio tanto para as empresas quanto para o governo federal. Muito bem, Evandro Medeiros, analista da Suno Research, obrigada mais uma vez pela presença e mais uma vez desculpa ali pelo erro do nome. Um bom dia de trabalho para você. Imagina, um prazer estar aqui com você. Obrigada.